Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, humildemente nos colocamos diante do Senhor. Primeiramente, Senhor, reconhecendo o nosso pecado. Nosso coração é mau, maquina o mal, fala o mal, pensa o mal. Nós somos rápidos ao Senhor em transgredir a Tua lei. A nossa natureza humana, caída, pecaminosa, é forte, Senhor. E por isso, Senhor, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor. Porque mesmo como pecadores, agora arrependidos, nós desejamos ouvir a sua voz, Senhor. Por isso, meu Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Purifica, Senhor, os nossos corações, para que sem impedimento, meu Deus, possamos ouvir o Teu querer. Para que sem impedimento, meu Pai, possamos caminhar nos Teus caminhos e nos alegrar com a Tua salvação. Fala conosco hoje à noite, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. No ano de 1750, um homem chamado John Newton, ele entrou num navio inglês e começou uma série de negócios. Ele mais tarde se torna chefe de um desses navios. Era um navio, meus irmãos, de escravos. O trabalho de John Newton era basicamente sair da Inglaterra para a África com o navio vazio. Chegando lá, muitas tribos africanas, em meio às guerras e disputas internas, prendiam homens, mulheres e crianças
e vendiam esses homens, mulheres e crianças para Newton. Ele enchia o seu navio, e mesmo o navio não sendo muito grande, a capacidade do navio chegava a 600 escravos por carga. Eles eram amarrados os pés e as mãos e sentados um ao lado do outro. Eles faziam isso para garantir a segurança dos escravos, porque muitos deles tentavam pular do navio na tentativa de fugir da escravidão. E mantê-los amarrados a viagem inteira, lá da África até os Estados Unidos, era mais fácil. No entanto, a taxa de mortalidade de perda de mercadoria no meio do caminho chegava a 20%. A grande maioria morria de uma doença bem simples, diarreia. O consumo de água impura, água estocada dentro do navio, gerava diarreia. O perigo da diarreia é que ela era muito facilmente contagiosa, as pessoas se contaminavam. A maneira como eles faziam era que quando alguém caía com diarreia, um desses escravos caía com diarreia, ele era lançado ao mar para que não contaminasse o restante da carga e eles pudessem chegar lá. Foi essa a vida de John Newton por muitos anos. Chegava nos Estados Unidos, entregava a carga, trocava a carga por açúcar, trocava a carga por melaço, e em seguida voltava para a Inglaterra e vendia tudo isso. Ele ouviu isso, meus irmãos, por muitos anos, até que, no finalzinho do século XVIII, John Newton enfrentou uma grande tempestade, e a tempestade quase botou o navio abaixo. E em meio ao desespero, porque ele achou que ia morrer, porque o navio chegou a pique, ele clamou a Deus, pediu misericórdia ao Senhor, pediu graça para que não morresse, e que se ele não morresse, ele ia se render ao Senhor. Como? Um homem cuja vida foi promíscua desde o início, e ainda um homem cruel como esse, ele passa os últimos 43 anos da sua vida, primeiro estudando o Evangelho, depois pregando como pastor na região de Olney e na região de Londres. Em 1782, já bem velhinho, ele disse uma coisa que ficou bem marcada. Ele disse: minha memória já quase se foi, mas eu me recordo de duas coisas. Eu sou um grande pecador, Cristo é o meu grande Salvador. Ele passou a vida inteira ouvindo o barulho dos cânticos dos negros no fundo do navio. Essa música não saiu dos seus ouvidos enquanto ele era pastor. E ele pega a música dos negros e escreve uma música, um hino chamado Maravilhosa Graça. Quando ele morreu, pediu para que escrevessem na lápide do túmulo dele: John Newton, uma vez infiel e libertino, um mercador de escravo na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Queridos, a graça do Senhor, ela é incompreensível por causa do seu tamanho. A confiança desmerecida nos próprios méritos, as pregações humanistas que nós temos ouvido nos últimos tempos, o evangelho da autoestima, o evangelho da saúde, o evangelho da prosperidade, o evangelho anunciado como um produto a ser consumido, e crentes como consumidores, tem diminuído o impacto do evangelho da graça na vida das pessoas. E a oferta que se tem visto, meus irmãos, não é mais de uma transformação completa de vida, mas é muitas vezes um evangelho barateado com informações para aqui e para agora. Mas isso não resolve o problema do coração humano. Isso não resolve o problema dos nossos pecados, que são graves, são enormes, são terríveis, são cruéis. Somente a graça de Cristo, meus irmãos, é possível de redimir
os crentes que, uma vez pecadores infiéis, que lutaram por destruir a graça, somente pela graça eles são resgatados e são transformados. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, vai apontar justamente nessa direção. Não tem problema, menino chorando é bênção. Adulto se concentra, menino não. Deixa Bernardo quieto. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é o início, propriamente dito, da carta. Primeiro capítulo, Paulo gastou com uma saudação inicial, com uma apresentação de ação de graças para com o povo de Éfeso, e apresentou uma oração pelo povo com essa ação de graça. Uma vez encerrada a oração, Paulo já inicia o processo de mostrar que o grande fator que ele nos quer ensinar é de que todos nós estamos afundados na nossa própria natureza, mas que Deus é rico em misericórdia. Não só rico, ele vai falar em abundância de misericórdia, em riqueza de misericórdia. De forma que ele vai aqui, meus irmãos, nesse capítulo 2, apresentar toda a graça do Senhor sendo manifestada. Mas em específico, o que ele mais faz aqui é mostrar que o alcance dessa graça, que a equivalência dessa graça, não está em nós, não está em nada que ele viu em nós, mas está unicamente em Cristo. É tanto, meus irmãos, que esse capítulo, a frase em Cristo, aparece como nenhum outro canto mais do Novo Testamento. O tempo todo a expressão que ele coloca é em Cristo, de forma que nós precisamos entender que a graça de Deus é manifestada a nós por causa de Cristo. Não é por causa de nós, não é nada que foi visto em nós. Não existe nenhuma coisa bonita em nós que possa atrair, mas é por causa de Cristo. E Ele que morreu na cruz, Ele que morreu em nosso lugar, faz então agora que aqueles que antes eram hostis ao Evangelho, sejam agora incluídos na família da fé. Paulo, meus irmãos, faz alguns trocadilhos interessantes aqui, com o nós e com o vós. Ele começa com um vós, no versículo 2, vai passando vez ou outra por ele, mas chega um determinado momento, versículo 3, que ele começa com um nós. E nós começamos a ver, meus irmãos, que essa transição de Paulo, do vós para o nós, é para que nós possamos compreender de que a graça do Senhor nos transformou, nos excluindo, nos diferenciando de um outro grupo. De forma que a nossa salvação é aqui descrita em dois aspectos muito bem estabelecidos. Em primeiro lugar, Paulo nos mostra quem nós éramos, qual é a condição de todos os homens. Como todos os homens ainda estão, se não estão em Cristo. Mas de repente, a partir do versículo número 4, ele vai mostrar quem nos tornamos, não por causa de nós mesmos, mas qual foi a ação da graça do Senhor em nós. Da mesma forma como ele fez antes, a Trindade inteira igualmente está envolvida para proclamar a salvação aqui, de forma que nós somos resgatados pela graça do Senhor. Ele pinta então um quadro com um contraste muito claro, um quadro em preto e branco, onde ele mostra uma realidade anterior de como é o homem quando vive conforme a sua natureza, e em seguida, como é o homem quando passa a viver mediante a graça. Eu gostaria de olhar para você exatamente sobre esse aspecto, esses dois aspectos aqui. Em primeiro lugar, como nós éramos, ou como a maioria ainda é, quando está debaixo da sua própria natureza. Paulo nos faz lembrar então a nossa antiga condição. Em primeiro lugar, Paulo diz, a nossa antiga condição era uma condição de morte. Versículo 1 ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos. É interessante, queridos, porque a palavra principal aqui é vós, é ela que é enfática, ela está logo na frente. É para mostrar, queridos, de que não havia dignidade alguma neles. Pelo contrário, a ideia de Paulo é exaltar a misericórdia que ele vai apresentar lá na frente. E ele já começa agora dizendo, vocês precisam entender que vocês têm vida hoje. Deus deu vida a vocês, mas não era assim que vocês estavam. Deus vos deu vida, estando vós mortos.
Essa condição de morto, meus irmãos, não implica necessariamente em dizer que essas pessoas aqui, elas não têm nenhuma inclinação, que elas não têm pensamentos, que elas não têm palavras, que elas não têm obras. Não é isso que ele quer dizer. Na verdade, meus irmãos, é que eles não glorificam a Deus, que eles estão completamente distantes do Senhor. A ideia de morte é uma ideia de separação, onde essas pessoas estão separadas de Deus. Então tudo que elas fazem agora não é para Deus, não está em Deus, mas está nelas mesmas. Elas estão mortas porque elas estão separadas de Deus. Isso não significa que todas as pessoas do mundo vão manifestar a profundidade da sua impiedade. Nem todo mundo vai manifestar todo o potencial de mal que possui. Algumas pessoas vão ser bons filhos, vão ser bons esposos, boas esposas, boas donas de casa, vão ser bons empregados, vão fazer o bem, vão ajudar uns aos outros. Não é esse o conceito. O que Paulo diz é que o problema deles não é somente no seu relacionamento com os outros, é que eles estão mortos para Deus. Calvino diz que eles ainda são capazes de realizar o que ele chama de bem natural. Eles podem até realizar bens cívicos, eles podem até realizar um bem moral, mas eles não têm vida, porque eles estão separados daquele que é a vida. E o que é que nos separa de Deus? O que é que nos separa do Senhor? Paulo diz: vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. É impressionante que Paulo não faz meias palavras. Ele diz: todos nós estávamos nessa condição. E em específico ele aponta para a igreja de Éfeso, porque eles precisavam entender isso. E ele agora diz: vocês estavam mortos nos delitos e pecados. É preciso entender isso, porque muitas vezes a compreensão que se gera dentro das igrejas é que nós esquecemos quem nós éramos e nós nos tornamos pessoas tão boas que nós não nos lembramos mais de quem nós fomos. E esse senso de justiça é um passo muito largo para o inferno. Esse senso de achar que nós somos santos e somos especiais, que nós somos pessoas de primeira linha, de primeira qualidade, é extremamente perigoso. Paulo lembra esses irmãos de onde eles saíram. Eles eram mortos em seus delitos e pecados. E aí, versículo 2, Paulo descreve como funcionava essa morte. Versículo 2 ele diz: nos quais andastes outrora. Não era só uma questão de cometer um pecado ou outro. Não era uma questão de fazer ou não algum pecado. Paulo nos diz que a condição deles no passado era de morte e, em segundo lugar, de desobediência. Era assim que vocês viviam, era assim que vocês andavam. Não era uma questão de que vocês faziam mais ou menos, mas isso é uma prática de vida. Como é que eles andavam? Eles andavam no passado segundo o curso deste mundo. A ideia de curso é uma ideia de trajeto, de caminho por onde se caminha. Diz: o mundo anda nesse caminho, mas todos nós aqui já andamos nele também. Todos nós trilhamos esse mesmo caminho, em fila indiana, andando para o inferno. Todos nós estávamos nessa fila. Todos nós andamos nos mesmos caminhos que o mundo. Não fica tentando pensar que havia em você uma ou outra qualidade que fazia com que você andasse um pouquinho fora da fila, porque não havia. Paulo diz: outrora, no passado, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós andávamos da mesma maneira como o mundo anda. Nós vivíamos a vida da mesma maneira como o mundo vivia. Mas não só isso, meus irmãos. Não era só um aspecto de como o mundo vive, mas Paulo diz: nós tínhamos inimigos cruéis. E nós andávamos conforme esses inimigos cruéis. O crente tem 3 inimigos básicos: o mundo, a carne e o diabo. É contra esses 3 que nós lutamos. O mundo como hostil a Deus, tentando nos conquistar.
Satanás como hostil a Deus, tentando nos destruir. A carne como hostil a Deus, tentando nos ludibriar. Mas eu quero que você note que Paulo chama dois inimigos aqui para testemunhar. Diz: como é que nós andávamos outrora? Nós andávamos em conformidade com o mundo. O mundo gostava da gente? É claro, a gente era gente boa. Eles gostavam de nós porque nós íamos no mesmo caminho que eles e não no sentido contrário. Mas não só isso. Paulo diz: nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Nós andávamos em conformidade com o mundo, nós andávamos de acordo com o mundo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, mas ele vai dizer no versículo 3, nós andávamos segundo a nossa carne. Era assim que nós andávamos, conforme os desejos da nossa carne. Aquilo que estava em nosso coração era a nossa carne, lutando e insistindo e desejando o pecado o tempo inteiro. Nós não tínhamos freios, nós desejávamos isso. Mas eu sei que você está aperreado porque eu pulei uma parte do versículo 2. É porque eu queria guardar a pior parte para o final. Paulo diz: você andava conforme o curso desse mundo, você andava conforme os desejos da sua carne, mas ele diz, você andava segundo o príncipe da potestade do ar. Paulo diz: você era um seguidor de Satanás. Ah, pastor, mas eu não era satanista, porque todos os que andam no mesmo caminho que Satanás, andam guiados, orientados e governados por ele. É por isso que Paulo, quando coloca esses três inimigos aqui, dizendo, nós tínhamos no passado, andando em conformidade com o mundo, fazendo o desejo da nossa carne, sem nenhum freio, nós éramos governados por Satanás, e por sermos governados por Satanás, encontrávamos em Satanás uma filiação, nós éramos filhos deles. Porque ele atua nos filhos da desobediência. Os desobedientes, segundo Paulo, se constituem a atuação perene de Satanás. A ação de Satanás está em produzir desobediência. E assim ele gera filhos da desobediência. Filhos que desobedecem ao Senhor. Vejam, meus irmãos, que situação terrível. Paulo diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, era essa a nossa condição. E estávamos assim justamente porque o mundo era o nosso guia, porque a nossa carne era o nosso guia, porque Satanás era o nosso guia, e isso fazia de nós filhos da desobediência. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nos tornando filhos da desobediência. Versículo 3, Paulo termina dizendo, nós nos tornamos por causa disso, por causa dessa natureza, filhos da ira. E a palavra ira aqui, meus irmãos, é extremamente abrangente. Não é só uma questão, meus irmãos, de ser filho da desobediência. Porque ser filho da desobediência me torna agora um emanado de Satanás. Mas ser filho da ira é ser alguém que é condenado. A ira de Deus, meus irmãos, é diferente da sua fúria. Porque o princípio que ele coloca aqui, meus irmãos, é de uma hostilidade direcionada. Isso nos leva ao terceiro aspecto. Paulo nos diz então que nós estávamos definitivamente condenados. Porque ser filho da ira, meus irmãos, é tão abrangente, é tão grande, que diz respeito à indignação estável de Deus. Quando a gente pensa em ira, nós pensamos no fato de perdermos o controle. É assim que a gente faz. Nós nos iramos e nós perdemos o controle. Mas a ira divina não é perder o controle. Pelo contrário, a fúria dele é quando ele direciona essa ira. Mas a ira divina
é algo pensado e calculado. Alguém irado e afobado é perigoso. Alguém frio e irado é duplamente perigoso. O princípio aqui, meus irmãos, é de um Deus que calmamente direciona toda a sua ira. Você acha que ele está com raiva, é? Achou que Deus estava com raiva do mundo? Se ele tivesse com raiva do mundo, ele já teria destruído. Ele está pacientemente esperando a hora certa de resolver o problema. Ele está como um pai que, com o filho, fazendo uma trela, ele diz: chegar em casa, a gente conversa. Você ainda não apanhou, mas é como se tivesse apanhado. Porque o que você tem certeza é de que não adianta. Chegar em casa, você vai ter uma conversa. E o pai não se levanta em ira contra esse filho. Mas ter uma conversa em casa é alguma coisa extremamente fria. Já notaram? Venha cá, vamos conversar agora. E geralmente isso inclui uma surra depois, mas tudo bem. A ira divina, ela é estável, ela é controlada. Paulo diz: nós estávamos perdidos. Era essa a nossa situação. E era assim que nós estávamos, completamente condenados. Porque Deus tinha feito de nós, por causa da nossa natureza, Ele tinha nos feito filhos da ira, junto com o restante dos filhos da desobediência. Queridos, o apóstolo Paulo nos faz lembrar agora de que esses inimigos que nós possuímos ainda estão em vigor. O apóstolo Paulo nos faz lembrar agora de que a nossa situação era muito difícil, mesmo que esse inimigo ainda esteja aqui. Mas que antes nós não tínhamos resistência nenhuma a esses inimigos. Fica então um alerta para o fato de que eu preciso me lembrar que a minha condição era uma condição de morte. Que a minha condição era de alguém que não tinha condições de me erguer, condição de me salvar, condição de resolver o meu problema. Conversando com um rapaz ontem à noite, ele dizia isso: era assustador quando eu achava que eu precisava ser muito crente para ir para o céu, porque eu me ajeitava um pouquinho, quando pensava que não, caía, e ia tudo por água abaixo, e eu tentava me organizar, me ajeitar, e quando eu achava que estava dando certo de novo, eu caía, e tudo ia por água abaixo. Ele dizia: é porque eu não entendia que eu estava morto. Paulo diz: nós estávamos mortos, e por isso nós éramos contados entre os filhos da desobediência. O mundo dizia para onde nós deveríamos ir, e nós íamos com muita satisfação, com muito gosto. Nós andávamos no mesmo caminho que o mundo. Satanás era o nosso rei. Ele imperava sobre nós, nos instruindo na desobediência, dizendo justamente o que nós deveríamos fazer, como contrário a Deus, como fez com Eva, instruindo-nos e nos tornando filhos dele, filhos da desobediência. A nossa carne nos dominava a tal ponto que nós éramos inclinados a ela, fazendo tudo o que ela desejava, fazendo todos os pensamentos dela. Nosso único interesse era satisfazer os nossos próprios desejos. Paulo diz: por causa disso, nós estávamos condenados, nós nos tornamos filhos da ira, como que tocos encostados num canto de parede, esperando o dia de entrar no forno. Era assim que nós éramos. Se o texto terminasse aqui, meus irmãos, nós teríamos um quadro de desespero completo. Esse pode não ser hoje o seu quadro, a gente vai ver isso a partir do versículo 4. Mas isso ainda é o quadro de muita gente ainda hoje. De muitas pessoas, ou da maioria das pessoas do mundo, elas estão assim hoje. E pode ser que algum de nós que esteja aqui, esteja ainda nesse quadro aqui. Da mesma maneira, andando conforme o curso do mundo. Fazendo justamente o que o mundo manda.
fazendo justamente o que o mundo ordena, caminhando tranquilamente no caminho do mundo, ouvindo as instruções de Satanás, sendo desobedientes a Deus e se tornando filhos de Satanás, filhos da desobediência. Pode haver pessoas aqui hoje que só vivem para satisfazer o seu próprio coração, os seus próprios desejos, a sua própria vontade, e por conta disso, por sucumbir diante de todos os inimigos da nossa alma, se tornam inimigos de Deus, guardados para a ira de Deus, se tornam filhos da ira. Mas Paulo nos diz, a nossa condição muda. Eu não sei se você notou, mas Paulo começa dizendo no versículo 2, vocês estão mortos. Vocês estão mortos. Era assim que vocês andavam. Mas quando ele chega no versículo 3, ele diz, é assim que nós andávamos. É assim que nós éramos. Todos nós éramos assim. Ele se inclui no pacote para dizer que isso não é prerrogativa de gente ruim, isso é a prerrogativa de todos os homens, e dele também. E ele se inclui como pecador para mostrar de que não existe pecadores diferenciados, que não existe pecadores melhorzinhos, todos nós estávamos assim, porque todos nós debaixo da mesma condição temos a chance de viver a mesma salvação, versículo número 4. Paulo diz, a nossa realidade agora é outra, a nossa condição é outra. Como é que é a nossa condição? Ele diz, nós encontramos um Deus diferente. Nós encontramos um Senhor diferente. Ele começa com um mais bem grande aí no versículo número 4, notaram? E logo em seguida, a primeira palavra que aparece é mais Deus. Ele não está dizendo mais nós, ele diz mais Deus. E ele já começa de cara, meus irmãos, descrevendo essa mudança. Ele já começa de cara mostrando como foi que a nossa situação mudou, como foi que nós melhoramos nessa caminhada. Ele diz, não fomos nós, foi Deus. Porque nós gostávamos de andar conforme o mundo. É muito bom satisfazer os desejos da carne e seus pensamentos. Não existe problema nenhum, nenhuma crítica em nós quando nós somos filhos da desobediência. O único problema é se tornar filho da ira no final. Não existe vontade em nós para sairmos de qualquer tipo de situação pecaminosa. Paulo diz, mas foi Deus. Foi Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, mortos em nossos delitos, desobedientes e condenados, nessa condição, Paulo diz, a nossa vida começou a mudar quando Deus nos amou. A nossa vida começou a mudar quando Deus resolveu nos amar. E o que havia em nós, meus irmãos, que pudesse atrair o olhar de Deus? O que havia em nós que pudesse fazer com que Ele nos amasse? Nada. É porque você está pensando que Deus gosta de você. Meu irmão, não é uma questão que Deus gosta de você. Deus não tem nada em você que possa fazer Ele gostar de você. Deus não gosta de você. Deus ama você. Isso é completamente diferente. Gostar de alguém é quando eu tenho alguma coisa em similaridade com ele. Quando eu vejo alguma coisa na pessoa que me interessa, que me chama a atenção, isso é gostar. Deus não viu nada de bom em nós. Não havia. É por isso que ele precisou ser misericordioso, mas não só misericordioso. Ele precisou ser rico em misericórdia. Não é que precisou de um pouco de misericórdia. É que precisou de muita misericórdia, para que não nos destruísse. Precisou de muita misericórdia, para que Ele não nos matasse. E Ele diz, Deus foi muito rico em misericórdia. E Ele foi rico em misericórdia, por quê? Porque Ele resolveu me amar.
Ele resolveu nos amar. O apóstolo Paulo termina com nós aí. Ele resolveu nos amar. Ele decidiu em seu coração que nos trataria não conforme os nossos pecados, porque nós não tínhamos mudado aqui ainda, não havia nada em nós que pudesse fazer alguma diferença, nem o nosso futuro é previsto aqui. Porque os arminianos dizem, não, ele elegeu aqui, mas porque ele estava vendo que a gente ia se converter. Paulo diz, não, meu filho, ele estava vendo que você ia para o inferno, você era filho da ira. Era para lá que você ia. Ele criou uma linha do tempo paralela aqui. Você ia para o inferno. Mas ele resolveu nos amar. E esse amor fez toda a diferença, meus irmãos. Esse amor muda tudo. Porque pelo fato dele nos amar, ele começa então a exercer a misericórdia sobre nós. E o primeiro ato de misericórdia, no versículo número 5, é operar o maior de todos os milagres. No versículo 5, Paulo ressuscita, lá o versículo 1. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele inverteu a ordem, notou? Você se lembra de quem você era, estando vocês mortos, estando nós mortos. Ele nos deu vida. Ele nos vivificou. Em outras palavras, ele nos ressuscitou. Nós ressuscitamos. Pastor, como é que ele fez isso? Ele fez isso num estalar de dedos assim? Não, meu irmão. Foi não. Olha como é que ele fez isso. Ele nos vivificou como? Juntamente com Cristo. Paulo diz, o que aconteceu foi que em Cristo, na morte de Cristo, nós morremos, mas na ressurreição de Cristo, nós revivemos. Nós não estamos mais mortos em nosso delito de pecados. Nós não estamos mais nessa condição. Então, meus irmãos, a nossa realidade é completamente diferente da dos versículos 2 e 3. Nós não estamos mais mortos, nós não somos mais filhos da desobediência, nós não estamos mais condenados pelo único ato de Cristo, porque Cristo, por causa do grande amor com que o Senhor nos amou, porque Cristo morreu em nosso lugar e ao ressuscitar, nós ressuscitamos também. Nós ressuscitamos. E é por isso que Paulo termina dizendo, pela graça sois salvos. Por que ele para dizer isso? Ele quer deixar uma marca muito profunda no seu coração para que você saiba. Quem fez até agora? Deus teve misericórdia. Por que Deus Pai teve misericórdia? Porque Ele amou você. Então você foi vivificado, foi, porque Cristo fez isso com você. E o que você fez até agora? Nada. O que eu fiz até agora? Nada. A gente ainda está na mesma condição de pecador. A gente ainda é assim. Ele diz, Deus fez tudo. Então você precisa entender, foi graça, não foi nenhum mérito, não foi alguma coisa boa vista em você agora ou no futuro. Ele diz, Ele fez tudo isso por graça. Você pode achar que isso é bom. É ótimo. Mas ressuscitar feito Walking Dead não é bom não. Muita gente vai ressuscitar no último dia sim. Porque todo mundo vai ressuscitar. Mas alguns vão ressuscitar com o rosto que Cristo vai dar. E os outros com o rosto que merece. Paulo diz, Ele não só nos ressuscitou. Mas olha o que Ele fez em seguida. E juntamente com Cristo nos ressuscitou. E para onde Cristo foi depois de ressuscitado? Foi assunto aos céus. E assentou-se à direita de Deus, Pai. E Paulo diz, e eu? E nós? Paulo diz, a gente vai com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais por causa dos seus méritos. Porque você agora é uma boa pessoa, finalmente.
Não é assim que está aí? Ah não, você está lendo o texto comigo então? Ele diz assim: nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Meu irmão, os céus são o seu lugar, e você vai se sentar nos céus, nos lugares celestiais, não porque você vai se tornar uma boa pessoa depois de Cristo te ressuscitar. É assim que creem os arminianos, é assim que creem os pentecostais. Ele diz o seguinte: Deus já fez a parte dele, agora seja santo, porque na sua santificação você conquista o céu. Eu estou trabalhando aqui, mandando material de construção para construir lá minha casa na cidade santa. Eu quero morar lá e é com muito esforço que eu estou conquistando esse negócio. Paulo diz: é balela. É Cristo que nos leva para sentar-nos nos lugares celestiais, não é você. Sua santificação é como um menino pequeno tentando ajudar o pai, atrapalha muito mais do que ajuda, só para receber um elogiozinho dizendo: muito bem meu filho, mas você não fez porcaria nenhuma, a sua santificação não produz céu. Você foi ressuscitado e foi exaltado juntamente com Cristo, porque Cristo fez isso, não foi você nem fui eu. Não é porque você se tornou um bom crente que você vai para o céu. É porque Deus teve muita pena de você que você vai para o céu. Você vai se sentar ao lado de Abraão, não é porque você tem os méritos de Abraão. É porque Cristo te deu os méritos dele para você sentar lá. Você vai poder entrar na Nova Jerusalém, não porque você se esforçou muito sendo um crente fiel, mas você vai entrar nos céus, é porque Cristo se esforçou muito morrendo no seu lugar para te levar para lá. Ele não só nos ressuscitou e nos deixou à deriva, Ele nos ressuscitou e da mesma maneira nos exaltou. Ele nos vivifica no versículo 5 e nos exalta no versículo 6. Nos coloca para nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que Ele nos faz. Mas não só isso. Ele nos garante que esse final é certo. Ele nos garante que isso vai acontecer. Porque a partir do versículo 7 ele diz: Ele nos guarda também. Paulo diz assim, versículo 5: nós estávamos mortos e Ele nos deu vida em Cristo. Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus. Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. Mas Ele nos sustenta hoje, porque Ele quer mostrar ao mundo uma coisa diferenciada. E para mostrar, eu quero que você olhe a expressão: nos séculos vindouros. A palavra que Paulo usa aqui para séculos não é necessariamente 100 anos, é eras, épocas. Isso é para a eternidade toda, é a eternidade inteira, ele diz, para que Deus mostre nos séculos vindouros. O que é que Deus quer mostrar comigo? Notou que me tornei uma propaganda de Deus? Eu me tornei agora alguma coisa que Deus vai usar para mostrar para as pessoas, para mostrar para todo mundo. O que que Deus quer mostrar quando Ele fez isso comigo? O que que Ele quer mostrar quando Ele me vivificou e me leva para os céus? Ele diz, Ele quer mostrar olha a expressão, suprema riqueza da sua graça. Não, Paulo não está dizendo, Ele quer mostrar a sua graça. Não, meu filho, Ele não está querendo só mostrar a sua graça. Não, Ele está querendo mostrar a riqueza da sua graça. Não, Ele não está querendo mostrar a riqueza da sua graça. Ele está querendo mostrar a suprema riqueza da sua graça. Isso é um superlativo imenso. Paulo diz, não tem como medir. Então vamos usar 3 palavras aqui para ver se dá para dizer alguma coisa. O que Deus quer mostrar é o tamanho da sua graça, é o tamanho da sua bondade que Ele teve para conosco. Ele quer mostrar para todos de como Ele é bom em Cristo. Olha como é que termina o versículo. Em Cristo. Sabe por que Ele quer te salvar? Ele quer te salvar para que todo mundo diga como Ele é bom. Tudo que Deus faz, Ele faz pensando nele mesmo. Todos os atos de Deus, Ele só faz pensando nele mesmo. Tudo que Ele pensa é buscando a glória e o elogio
para Ele mesmo. O que Ele quer 24 horas por dia é que tudo que existe reconheça nele todas as qualidades. É isso que Ele faz o tempo inteiro. Ele está dizendo: eu vou salvar você, porque eu quero que você seja um exemplo claro para que as pessoas reconheçam o tamanho da minha graça. Ele será glorificado por nos salvar. Ele será glorificado em salvar um grupo que era insalvável. Não sei nem se existe essa palavra. Nós não éramos dignos, mas Ele fez isso, porque Ele está pensando em ser louvado por toda a eternidade, justamente por ter feito isso. Ainda tem crente que acha que tem que esquecer as coisas no céu. Por que é que eu estou lá? Sei não, parecia aqui, sei não. Não, meu filho, você precisa lembrar do desgraçado que você era, você precisa lembrar do miserável que você era, para que você se lembre do tamanho da misericórdia. E você passa o resto da eternidade dizendo: fui salvo por quê? Por causa que Ele me salvou. Foi a graça dEle. E pelos séculos vindouros, você e eu, salvos, seremos a propaganda da graça de Deus. De forma que todos que virem a igreja de Cristo não contemplarão na igreja de Cristo os méritos para a sua salvação, mas serão obrigados a ver que Deus foi misericordioso em Cristo para salvar esse povo. Foi para isso. E é por isso que Ele nos guarda, porque Ele quer ser elogiado no final. Daí então Paulo diz, versículo de número 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora ele vem para um aspecto muito mais prático do dia a dia, do cotidiano. Ele diz: você precisa entender que toda a sua salvação, todo o processo da sua salvação, todos os aspectos da sua salvação, nenhum deles é um ato seu. Todos são atos de Deus. Tudo foi celebrado em Cristo. Você é vivo porque Cristo te vivificou. Você está assentado nos céus porque Cristo te leva para lá. Você vai ser guardado como uma amostra do tamanho da graça de Deus, porque em Cristo você vai ser guardado assim. Então você não pode esquecer jamais, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí chegam os luteranos e diz: então é a fé que salva. Ah, eles erraram. Porque a fé aqui não é o que salva. Quem salva é a graça. Versículo número 5. Pela graça sois salvos. Você não é salvo por causa da sua fé. Você é salvo por causa da sua graça. Da graça do Senhor. A fé é um meio de apropriação dessa graça. Mas eu fiz alguma coisa, eu criei. Então, pelo menos um dedinho eu botei lá. Não é? Eu criei. Se eu criei, eu fiz alguma coisa. Paulo disse: foi nada, meu filho. Porque a fé, ele diz: isto não vem de vós. Isto o quê? A fé. Porque senão ele seria redundante, porque ele já disse que a salvação não vem pelas obras. Ele já disse isso. Ele está dizendo que a fé não vem de vós. A fé não surgiu dentro do seu coração porque você a produziu. A fé surgiu dentro do seu coração porque Deus te deu. Você só crê porque o Senhor te deu fé para crer. Porque para os outros Ele não dá. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Mas a própria fé foi dada por Deus. Por que Deus, até a fé, que era a única parte que me cabe, quando a gente pergunta, o carcereiro pergunta para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele diz: que coisa boa, só preciso crer. Ele diz: mas a fé só vem se Deus mandar. Então não fica nessa expectativa, então vou produzir a fé. Ele diz: não produz não.
Só crê quem Deus dá fé. É por isso que ele diz: não pode ter nada que você faça. Não vem de obras. Por quê? Porque só um pode ser glorificado depois disso. Aquele que fez todo esse trabalho para ser glorificado no final. Deus fez tudo isso para que todos reconheçam a riqueza suprema da sua graça. Você acha que Ele ia dividir com você isso? Você acha que Ele ia manchar o tamanho da sua glória, todo esse trabalho, te dando um dedinho midinho para você colocar lá? Você acha? Não sei se você já trabalhou em repartições, mas tem umas figuras dentro de repartições. Toda repartição tem, então você não foi privilegiado não. Mas tem umas figuras nas repartições que elas fazem o seguinte: fulano, me ajuda aqui, ajuda esse projeto aqui, você ajuda. Aí ele vai para o outro: fulano, me ajuda aqui, como é que eu faço esse negócio? Você faz. Aí ele vai para outro: fulano, me ajuda aqui. Quando termina, ele chega para o patrão e diz: olha aqui o que eu fiz. Não é? E ele vai ser promovido. E você vai agora ser assessor dele, para continuar ensinando para ele como é que se faz as coisas. Toda repartição tem isso. Mas você sabe que a glória não é dele, que a glória foi dos que ajudaram. Você acha que Deus ia deixar você ficar dando pitaco no plano de salvação dele, para depois você dizendo: eu fiz isso aqui? Você acha que ele ia deixar você fazer isso? É, beleza, ele fez isso tudo aqui, mas eu coloquei esse parafuso aqui. A gente fazia isso, eu trabalhava com oficina, com meu tio. E tinha ele hoje já é casado, mas era um pequenininho, Bim, com 2 anos de idade, já estava dentro da oficina. E a gente montava o carro inteiro e Bim apertava um parafuso. Passava o tempo todo tentando apertar aquele parafuso. Depois a gente ia lá, dava a carga no parafuso, terminava de apertar. Ele saía a dizer: eu ajudei a consertar o carro. Ajudei. Não interessa, foi só um parafuso, mas ele tinha ajudado mesmo. Ele tinha ajudado. Metade do parafuso estava no lugar, ele ajudou. Deus diz: você acha que eu ia te dar esse gostinho? Não é de obras, para que ninguém se glorie. Não é de obras, para que você se glorie. Ah, que bom, pastor, então agora é só sentar e relaxar. E ir para o céu com os 3 S: salvo, sentado e satisfeito. Vamos para o céu que está tudo uma bênção agora, que coisa boa. Não, meu filho, você não entendeu ainda. Você não vai para o céu porque você faz as coisas. Mas quando o Senhor te salvou, você não pode andar conforme o curso do mundo. Você não vai mais andar conforme os filhos da desobediência, seguindo Satanás. Você não faz mais os desejos da sua carne. Pelo contrário, você foi habilitado pelo Senhor agora para produzir aquilo para o qual você foi criado. Agora você é útil. Versículo 10 ele diz: pois somos feitura dele. Criados em quem? Em Cristo Jesus. Você é nova criatura. Eu quero que você note aqui: você foi criado lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Você foi recriado na cruz do Calvário em Cristo. E quando você foi recriado para seguir os passos daquele que está lá atrás, apontando para as obras de Cristo. Ele diz: você foi criado para as boas obras. As boas obras na vida dos crentes, meus irmãos, não é dar esmola. Mas a boa obra na vida do crente é produzir frutos dignos de arrependimento, é mostrar real mudança de vida, é mostrar a Cristo as atitudes, mostrar ao mundo as atitudes de Cristo, é ser sal e luz nas trevas, é pregar o Evangelho. Ele diz: foi para isso que o Senhor te salvou. Você precisa ser uma propaganda da salvação de Cristo na terra. Você precisa produzir as boas obras, porque foi para isso que você foi salvo.
Deus não tem uma estante bonitinha para colocar um bocado de bibelô crente para ficar olhando para ele, porque Ele não tem uma estante bonitinha para enfeitar com crentes. Ele produziu filhos que espalham a sua luz e a sua mensagem e a sua graça pelo mundo. Nós somos o representante de Deus na terra. Você e eu somos o mais perto que o mundo vai chegar de Cristo. Você e eu somos o mais próximo que o mundo tem de contemplar a Jesus. Muitos homens irão para o inferno, e o mais próximo que eles chegaram de Cristo foi de você. Paulo diz, você é convidado agora a ser sal e luz, a mostrar obras, porque o Senhor te salvou, e Ele te salvou justamente para que você mostrasse boas obras. Você foi criado para isso. E Ele nos preparou, diz o texto, as quais Deus preparou de antemão. Olha a expressão, para que andássemos, é outro trilho. Versículo 2 ele diz, nós andávamos segundo o curso do mundo. Ele diz, nós agora andamos segundo o curso de Cristo. É contramão, é bem verdade. É por isso que é tão atrapalhado, o pessoal fica atrapalhando a gente. É contramão. Mas ele diz, você agora anda nos caminhos de Cristo. Você faz a vontade de Cristo. Você segue os caminhos de Cristo, porque esse foi o plano de Deus sempre. Então a graça te alcança do jeito que você está, mas ela não deixa você do jeito que você é depois. Ela muda. Ela muda. Ela chama um ladrão que estava lá sentado na coletoria para seguir. Mas uma vez salvo, esse ladrão diz, eu vou dividir os meus bens. Se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E a única coisa que Jesus pode dizer é, eu constato que a graça do Senhor esteve nessa casa hoje, que esse homem foi salvo, porque ele também é filho de Abraão, ele está predestinado para andar nas boas obras. Ser salvo, meus irmãos, implica agora em dizer ao mundo, em mostrar ao mundo a riqueza grandiosa da graça de Deus. É outra realidade. Nós somos desafiados então hoje à noite, meus irmãos, a enxergar a nossa salvação, pelo menos em 2 perspectivas, uma perspectiva passada e uma perspectiva presente e futura. Na primeira perspectiva ele te lembrou de quem você era, para que você não se engane, achando que você sempre foi uma pessoa boa. Ele nos lembrou de como nós não tínhamos nenhum controle. Ele nos lembrou de como nós andávamos de conformidade com o mundo, de como nós andávamos no caminho do mundo, e que nós não éramos em nada diferente de todas as pessoas que estão no mundo aí fora. Pelo contrário, nós nos fazíamos filhos da desobediência, filhos de Satanás. Éramos obedientes a eles e andavam no mesmo caminho que eles. E da mesma maneira como os homens estão enquadrados para ir para o lugar que Deus preparou para Satanás e seus anjos, nós também íamos para lá, porque nós nos tornamos filhos da ira. Todos nós éramos assim. Não existe gente boa, não existe gente boa, gente fina. Pelo contrário, todos estão mortos em seus delitos e pecados. Todos eram desobedientes, todos estavam condenados. E se você está aqui hoje, sentado, todo almofadinho, geladinho, na Igreja do Largo da Paz, é porque Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que te amou, por causa de Deus, por causa da iniciativa dEle, porque Ele resolveu te salvar, não porque tem alguma coisa boa em você, ou porque Ele viu alguma coisa boa em você, mas porque Ele resolveu te salvar, resolveu te amar, resolveu exercer misericórdia. Em Cristo Jesus, Ele te ressuscitou. Em Cristo Jesus, Ele te fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, Ele te guarda até o último dia, para que você seja um outdoor bem grande da glória de Deus, para que você seja uma explanação bem grande para todo mundo e para o inferno entender que Deus fez isso. E te chama
para andar em novidade de vida. Te chama para andar conforme as boas obras, para que os homens hoje saibam de que você não está mais andando segundo o curso do mundo, para que o mundo saiba que você não vive mais para satisfazer os prazeres da sua carne, para que o mundo saiba que você não obedece mais a Satanás e desobedece a Deus, para que o mundo saiba que Deus fez isso sem você merecer, para que o mundo veja Cristo em você. É isso que o Senhor nos chama. John Newton, ele acertou plenamente no final da sua vida. E a música Amazing Grace se tornou conhecida no mundo todo. E ele dizia mais ou menos assim: sublime graça que alcançou um pobre como eu, que a mim, perdido e cego, achou, salvou e a vista deu. De vãos temores e aflição, a graça me livrou, o doce alívio ao coração em Cristo me outorgou. Se lutas vêm, perigos há, se é longo caminhar, a graça a mim conduzirá, seguro ao santo lar. A Deus então adorarei, ali no céu de luz, e para sempre cantarei da graça de Jesus. A música de John Newton é o canto dos servos de Deus que sabem como foram salvos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor o hino de número 400.